Olá galera amiga do esporte, estamos lá com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV e no programa de hoje vamos falar dos gols da 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, além aí da bulha do Campeonato Estadual da Série B. Goitacás sem técnico, tá aí com o Branco como técnico interino e o Americano próxima semana sem casa, vai estar desabrigado por causa da demolição do estádio Godofredo Cruz. Essas e outras notícias já aqui no programa Mundo Esporte. Dando início ao nosso primeiro bloco do programa Mundo Esporte, iniciando agora falando do Campeonato Estadual da Série A, 10ª rodada, tivemos aí jogos desse último final de semana, o Flamengo ganhando do Resende lá no Raulinho de Oliveira, Fluminense perdendo o segundo clássico desse ano para o Botafogo pelo placar de 3-0 e o Vasco perdendo em casa para Cabofriense pelo placar de 2-1. Vamos na iniciada aqui, passar agora os resultados dessa 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Acompanha na tela com a gente: Madureira 2, Friburguense 2, Resende 0, Flamengo 3, o Volta Redonda 1, Bangu 2, Duque de Caxias 1, Audax Rio 0, Nova Iguaçu venceu o Boa Vista pelo placar de 3-0, o Bom Sucesso venceu o Macaé pelo placar de 3-0 também. E o Fluminense, rapaz, teve 3-0 nessa rodada, bicho. Olha aqui, o Flamengo venceu 3-0, Nova Iguaçu venceu de 3-0, Bom Sucesso venceu 3-0 e o Botafogo venceu de 3-0 a equipe do Fluminense. O que choveu de 3-0 aí, os jogadores aí, os atacantes, estavam com a pontaria afiada nesses jogos. E o Vasco da Gama perdeu em casa para a Cabofriense. O placar foi 2-1 e hoje, estamos aqui com um novo comentarista. Hoje não está o José Maria Matar, saiu aí de um períodozinho de férias, de descanso, mal começou a trabalhar, rapaz, a Maria, que é moleza, hein? Tá lá em Belo Horizonte com sua família, curtindo aí esse período que vem até o Carnaval. E hoje vou chamar o nosso comentarista da Juventude, o Nicolas Hebreu, que também trabalha lá com a gente na Band FM, vai falar com a gente um pouquinho sobre essa 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Nicolas. Olá, Cleiton, eu agradeço aqui pelo convite de estar no Mundo Esporte. Vamos comentar aí a rodada do final de semana, Série A e Série B também no Campeonato Carioca, E Nicolas, e neste último sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, tivemos lá no Raulinho de Oliveira o Flamengo vencendo o Resende pelo placar de 3-0. Vamos pedir agora os gols da nossa produção, enquanto o Nicolas vai desbruçando sobre essa partida envolvendo o Flamengo 3, Resende 0. Uma vitória importante, Cleiton? O Flamengo, que está buscando aí se consolidar no Campeonato Carioca, também buscando ter uma boa campanha na Libertadores. E o grande destaque dessa partida, dessa vitória de 3-0, foi o Léo Moura, mostrando que ainda mesmo já no finalzinho de carreira, ainda está dando trabalho, com direito a lençol, participando de lances importantes. E também o Alexandre, outro jogador, que é o reserva do Hernani. O Hernani não pôde jogar, estava com uma amidalite, e aí o Alexandre entrou e marcou 2 gols importantes nessa vitória do Flamengo. Nesse período o jogador está com amigdalite, só pode ser porque a cerveja é bem gelada, O calor é intenso, cerveja é bem gelada, hein? O Baiano, Hernani, agora chegando no Carnaval, quem sabe. Mas a vitória é importante. Flamengo que ainda, a gente vai falar do jogo do Fluminense com o Botafogo, mas o Flamengo já jogou no sábado, conseguiu consolidar a primeira colocação, e aí o Fluminense, que a gente vai comentar também, não venceu, E aí o Flamengo na primeira colocação. Um resultado importante. E um Resende que esse ano... E assumiu a liderança o Flamengo após esse resultado, Isso. E um Resende que esse ano também, vamos falar do adversário, um Resende que geralmente faz boas campanhas no Campeonato Carioca, esse ano está brigando contra a zona do rebaixamento. Exatamente. O Resende está lá em 14º, com 8 pontos apenas. Daqui a pouquinho ele dá uma passada nessa classificação após essa 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Outro jogo importante tivemos aí, para a gente dar o destaque aqui dentro do nosso primeiro bloco do programa Mundo Esporte, tivemos o Fluminense perdendo no Maracanã para o Botafogo, time reserva do Botafogo. Apesar que eu não falo, Nicolas, time reserva não, que futebol é 11 contra 11. Verdade. Se o jogador foi contratado pelo Botafogo, ele está lá como reserva por enquanto. Mas qualquer jogador daquele reserva do Botafogo é titular em qualquer outra equipe
né, do futebol brasileiro. Tá aí o Fluminense em casa, mas com o Fred, com o Conca, com o Sobis, com o elenco classe A, perdeu, não fez nenhum golzinho, com direito a uma perda de um pênalti do Fred, né, cara? E um resultado que me surpreendeu, né? Particularmente me surpreendeu, e eu acho também que é muitos torcedores, porque o Botafogo se preparando para a Libertadores, vem utilizando os reservas do Botafogo não vinham muito bem no Campeonato Carioca. Mas será que levando porrada direto esses reservas, de repente, assim, nós vamos agora virar em cima do Fluminense? Quem sabe, né? O Eduardo Húngaro pode ter chegado numa conversa ali, e geralmente a gente observa que os reservas entram com mais vontade. Mas isso não vinha acontecendo. Mostrar serviço, tentar conseguir uma vaga no time titular. E o Henrique, por exemplo, um jogador que fez muita diferença na vitória da equipe do Botafogo, né? Marcou 2 gols, um jogador que, né, tem tudo aí para conquistar aí uma vaguinha no time titular, caso o El Tanque Ferreira dê uma bobeira ali. O Henrique ano passado que não foi tão bem assim, mas já era uma aposta. Ele foi muito bem no São Paulo, aliás, não foi muito bem no São Paulo, mas foi muito bem na seleção brasileira sub-17. E o São Paulo contratou ele, e o Botafogo conseguiu contratar o Henrique, que é um bom jogador, foi um grande destaque da partida do Botafogo na vitória ontem sobre o Fluminense. Agora o terceiro jogo, nessa 10ª rodada, que foi no domingo, fechando essa 10ª rodada, Vasco da Gama, jogando, né, dentro do seu estádio, lá em São Januário, perdeu para Cabo Friense, que está bem na competição, vai brigar ali, está com bom investimento, o time está, né, bem competitivo, e depois dessa derrota, né, não foram vaias na torcida do Vasco da Gama para os jogadores, principalmente em cima do zagueiro Jomar, que tem família aqui em Campos, né, lá em Guarulhos, né, o Jomar, que teve até ano passado, no futebol do Romário, nós o entrevistamos lá em Guarulhos, quando ele veio participar aí desse futebol beneficente, e o Jomar nos, né, revelou que o avô dele, a família dele, é aqui da cidade de Campos, e ele mora lá no Complexo do Alemão, se não me engano, no Rio de Janeiro. O Cleiton, um resultado, né, que eu não vou dizer que não me surpreendeu pelo seguinte, que a Cabo Friense vem fazendo uma campanha muito boa nessa Série A. Está em terceiro lugar agora. Terceiro lugar, e me preocupa os times grandes se não ficarem ligados na Cabo Friense. Mas não cai, né? Vamos ver, né? Porque ainda tem, antigamente, pelo menos 2004, 2005, faz um tempo, os times da região aqui, o Americano, quando jogava Série A, o Madureira e a própria Cabo Friense davam trabalho. Mas o Americano incomodava, né? Incomodava bastante. Hoje está na Série B, mas é um clube que hoje não incomoda mais ninguém. Só os torcedores devido estar sem casa, né? Mas é um assunto para daqui a pouco. Um assunto para daqui a pouco, mas os clubes da região, assim, como a Cabo Friense, Cabo Frio, mas os clubes pequenos incomodavam. E Cabo Friense é um clube que agora voltou, subiu, jogando passado a Série B, acompanhei os jogos da Cabo Friense, inclusive foi Cabo Frio num jogo contra o próprio Americano, e um time que tinha uma base muito boa. E o que a Prefeitura de Cabo Frio fez? Investiu, contratou novos jogadores e manteve a base. Isso foi importante. A base é importante para todo time, né? Aí se você não tiver uma base boa, você ter um jogador para brigar ali pela camisa, é difícil. Porque o que vem de fora vem pelo dinheiro. E aí tá mostrando, né, que a base, você conseguir manter a base é importante. Tem vários jogadores ali, tem o Eberson, que é muito bom, que jogou aqui no Americano também, camisa número 11. Eu gostei do goleiro da Cabo Friense. O Jefferson também, que... É Seni que tá falando? Não. O Jefferson também... Não foi o Jefferson, não. O Jefferson tá machucado, é verdade. O Louro que tava lá, o Seni, eu acho que tava falando. Mas o Jefferson também é um goleiro titular, que no caso estava machucado, por isso que não jogou no jogo contra o Vasco. Ele até na hora que saiu, ele foi cumprimentar o Jefferson lá, o goleiro, é um lourado. Acho que é Seni que o narrador falou o nome, né? Tá vendo pela Premier, mas não me recordo não. É um nome diferente. Mas, resumindo aqui, o Vasco perdeu para uma... Teve as vaias, mas o Vasco perdeu para uma boa equipe da Cabo Friense. Mas por perder para um time pequeno, sempre fica aquela cobrança torcida que é natural. Vamos dar uma passada agora na classificação. Após essa 10ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, o Flamengo está em primeiro com 25 pontos, em segundo o Fluminense com 22, em terceiro a Cabo Friense com 22 pontos, em quarto o Vasco da Gama com 18, depois vem Nova Iguaçu com 16, em sexto Botafogo com 15, Friburguense em sétimo com 15, Madureira em oitavo com 13 pontos. O Boa Vista está em nono lugar com
12 pontos, depois o Bangu em 10º com 11 pontos e o Volta Redonda em 11º com apenas 10 pontos. Em 12º Macaé com 9, em 13º o Duque de Caxias com 8 pontos e em 14º Resende com 8 pontos. Na zona do rebaixamento, Bom Sucesso com 8 é o Dax Rio com 6 pontos, é o Lanterninha, forte candidato a ser rebaixado. Tá aí o Dax Rio, né? Time de empresário, mas que está sendo vendido. Aí colocaram à venda. E o Bom Sucesso, hein, ô Nicolas? Que subiu no ano passado e tem risco de cair esse ano de novo. É verdade. É aquele time ioiô, né? Ioiô. Vem visitar a sua Série A. A questão toda é que os presidentes dos clubes pequenos, muitas vezes, formam um time da Série B, o time é campeão. O Bom Sucesso, no caso, foi vice-campeão, o Cabo Friense foi campeão. Mas mantém ainda aquela mesma Bom Sucesso base. Ocupou o local que poderia dar lugar ao Goitacás, se não teve aquele erro do ano passado. Né? Exatamente. É um clube até que ano passado me surpreendeu na Série B, porque não tinha uma equipe tão boa assim, mas foi vencendo, tinha um jogador muito bom no ataque, que agora não me recordo o nome, acho que é o Marco Túlio, o nome dele, o atacante, que fez muitos gols. Esse ano ele não ficou na equipe do Bom Sucesso, mas o Bom Sucesso, em vez de investir mais na Série A, manteve algum jogador na Série B, não contratou grandes peças, e aí, sempre quando acontece isso, o time geralmente cai. E o Bom Sucesso é um exemplo disso. Já acabou o Fluminense, que eu citei agora há pouco, fez o inverso, está lá brigando pelas primeiras posições. Daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, vamos falar do Goitacás Futebol Clube e também do Americano, que está tendo aí a sua sede Parque Tamandaré sendo demolido pela Embeg Engenharia. Vamos beber aquela água e já já a gente volta com o segundo bloco do programa Mundo Esporte. Não saia daí. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. De volta agora com o segundo bloco do programa Mundo Esporte da Mundo TV, falando agora da Série B do futebol do Rio de Janeiro. E na última semana, em casa, Goitacás empatou, né, quase perdeu, e foi, né, situação complicada, ficou um clima muito pesado, e o técnico Lúcio Niso iria cair. Mas não chegou nem a cair, ele abandonou o barco. Logo após o término da partida, o técnico desceu para o vestiário, tomou banho, pegou suas coisas e saiu sem falar com ninguém. O presidente do Goitacás ficou de ligar para ele, ligou para ele logo após a partida
E onde estava o Lúcio Niso? No ônibus, embarcando para a cidade do Rio de Janeiro. Lúcio Niso, saiu pela porta dos fundos, hein? Teria a oportunidade de estar saindo pela porta da frente, mas preferiu assim, então ficou mal visto, aí, tanto pelos torcedores, como também pela crônica esportiva. Nicolas Abreu, o que você achou aí dessa saída conturbada do técnico Lúcio Niso, que trabalhou mal a equipe nesse início de competição, né? A gente até está vindo falando, o treinador estava fazendo um bom trabalho na pré-temporada. Eu acompanhei, o programa Mundo Esporte acompanhou, né, toda a preparação, jogos treinos, nós acompanhamos com exclusividade, nós mostramos aqui os melhores momentos. O time do Goytacás era Quando começou a competição, o time estava descaracterizado, mudado completamente. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu com a equipe do Goytacás. O técnico ficou inventando, mudando cada hora um esquema tático, chega na hora da partida, os jogadores se embolam, né? Então o que você achou aí desse início, né? Chegamos aí à 4ª rodada, o Goytacás com um retrospecto ruim, né? Nesse início de competição. O técnico, né? A torcida pediu a cabeça dele, mas da diretoria, né? Conversar com ele se ele ia cair ou não. Ele partiu para o Rio de Janeiro, hein, Nicolas? Bom, Cleiton, o Lúcio Niso teve toda a preparação, né, teve todo o tempo do mundo para preparar a equipe do Goytacás para chegar nessa Série B jogando bem. O Goytacás, muito pelo contrário, chegou na Série B, primeira partida contra o Grêmio Mangaratibense, foi lá no Sul Fluminense, não fez uma boa partida, quase perdeu o jogo logo no finalzinho, já na segunda etapa a equipe do Goytacás conseguiu empatar o jogo, mas na segunda partida, a primeira partida em casa, contra a equipe do Quissamã, o Goytacás poderia ter tudo a favor, tinha torcida a favor, tinha um mano de campo, onde treina durante toda a Série B, também antes da Série B, onde fez a preparação, e o time não jogou bem, mesmo com a vitória sobre o Quissamã. Aí, terceiro jogo, foi ao Olaria, jogar contra a equipe do Olaria, perdeu. Eu estive no Rio de Janeiro, mesmo com um pênalti muito polêmico marcado sobre a equipe do Goytacás, o Goytacás não jogou bem lá no Rio de Janeiro. E na partida em casa, segunda partida em casa, que aí o Lúcio Niso tinha tudo para fazer com que o Goytacás jogasse bem, e aí ficar de bem com a torcida e dar sequência ao trabalho. Vai lá, o Goytacás faz 1-0 no primeiro tempo, jogando bem, tudo para fazer também, para ter uma vantagem maior na partida, não consegue marcar os gols necessários, e aí chega a segunda etapa, o Barra Mansa empata, vira o jogo, e aí o Goytacás, no finalzinho, já aos 50 minutos, consegue o empate. Então, isso tudo aí que a gente pode colocar como retrospecto, o Lúcio Niso não tinha como continuar no cargo de treinador do Goytacás. Se ele chega a 4 jogos e não consegue fazer com que a equipe jogue bem e ainda consiga resultados importantes, o time empatar em casa fosse algo pontual, um empate, mas vinha de vitórias, eu não digo nada, mas o time já não vem jogando bem, com uma vitória apenas, aí não tinha como continuar. O que me causa estranheza, Cleiton, é que o Goytacás, como você falou, nos jogos treinos estava jogando muito bem, amistosos, fora de casa, contra equipes importantes, jogando em Muriaé, fazendo realmente toda a preparação ali contra o Tombense, uma preparação toda, específica ali para a Série B e com equipes diferenciadas. E aí chega na hora, joga bem esses amistosos, e chega na hora da Série B não joga bem. É algo que me causa estranheza. Não sei se por parte dos jogadores não houve um entendimento com o Lúcio Niso, pode ter acontecido isso, que alguns jogadores, por exemplo, o Wallace foi um jogador que jogou muito bem no jogo contra o Quissamã, mas já na partida, no último final de semana, não jogou tão bem assim. Então, algumas coisas que a gente pode estranhar nessa equipe do Goytacás, mas se não houve esse entendimento, então realmente o treinador, em vez de você mandar todos os jogadores embora, mais fácil mandar o treinador embora. E também, fora aquilo que eu já havia comentado, ele teve toda a preparação, todo o tempo do mundo para fazer com que o Goytacás jogasse bem. Então a solução nesse momento era mexer no treinador, sim. Só que eu coloco aqui como um ponto também, a torcida tem que ter um pouco mais de paciência. São mais de 20 anos no Goytacás na Série B, e não vai ser no início da partida, como no jogo contra o Quissamã, que o Goytacás venceu até, no início do jogo a torcida já estava vaiando. Não é por esse caminho que o Goytacás vai conseguir voltar à Série A, não. Então, Nicolas, nesse período aí do técnico Lúcio Niso à frente da equipe do Goytacás, ele fez uma campanha de 41,7%. Foram 4 partidas disputadas, 2 empates, 1 vitória
e uma derrota. Não foi tão ruim assim não, mas para a torcida do Goytacás, que é exigente, foi. E ele está botando isso, está tendo no site do Globoesporte.com, o Lúcio Niso está botando na conta da torcida a sua demissão. Diz que o Goytacás, né, não tem diretoria, que o Goytacás, né, vai na onda da sua torcida, que ele não sabe o real motivo. Mas quem saiu de lá sem dar nenhuma satisfação foi o Lúcio Niso. O presidente Robinho chegou a ligar para ele e já estava no ônibus. Então, o presidente Robinho está falando comigo, olha, o Lúcio, eu queria conversar com você pessoalmente, não gosto de conversar por telefone, mas como você já foi e eu tenho que conversar, eu tenho que atender pedido também dos investidores, então já que você foi embora, você falar, você não quer ficar, então a gente vai entrando no acordo aqui da sua demissão, e assim foi feito, né? Ele perdeu totalmente a razão, né? A partir do momento que ele foi embora sem dar satisfação... Saiu pela porta dos fundos, né? O cara é contratado como treinador... Ou saiu pela janela, escondido, pulou ali, ó. Mas ele parece que... Aí ele na entrevista falou que não botou a culpa na torcida, mas em certo ponto, se ele saiu pela porta dos fundos, parece que ele que é o culpado. Ele deu a entender isso, que ele que é o culpado, porque ele sai pela porta dos fundos sem dar satisfação. Por que não procurou conversar? Exatamente. De repente, teria um outro desfecho. Quem sabe ele poderia ser mantido, porque está cedo ainda até para resolver. Ele até fala na matéria aqui que ele tinha, quando ele chegou ao clube, eu encontrei 7 jogadores parados, está aqui na matéria. Esses jogadores foram sendo tratados. O Gilmax tinha dores no pubis e virilha. Ele não jogou porque o Lúcio sacou, diz ela. Não jogou porque não tinha condições clínicas, disse o Lúcio Niso. O Paquetá ainda estava se recuperando. Eu não seria o irresponsável de colocar um jogador nessa condição para jogar. Sou profissional de educação física e avalio muito bem os meus atletas. As pessoas falam muito, a torcida pede muito, mas não sabe o que está se passando dentro do clube. Foram as palavras do Lúcio Niso. E a do Gilmax é verdade. Eu estive na sexta-feira, na véspera do jogo, no treinamento do Goytacás, peguei a relação dos jogadores, a assessoria de imprensa me informou, o Gilmax realmente é um possível cheiramento no Gilmax, ele não foi relacionado nem para o jogo do final de semana. Isso é verdade. Então tá aí, né? O técnico Lúcio Niso, né, foi demitido e não foi, porque ele saiu antes de receber a notícia da sua demissão. Isso aí pesou, né, ruim as declarações. Aí a imprensa do Rio de Janeiro procura ele, não está aqui acompanhando o dia a dia do futebol de Campos, né, ouve o cara lá, não procura ouvir também a parte do Goytacás, aí fica jogando, vamos botar assim, né, FM no ventilador, para jogar para quem quiser, né? Exatamente, tem que ouvir as partes. O papel da imprensa é essa, né? Ouvir as partes dos dois lados, mesmo que às vezes um lado já tire totalmente a razão, mas tem que ouvir os dois lados com certeza. Por lado aqui, não precisa nem ouvir mais Lúcio Niso, que ele já deu entrevista pro Globo, né? Então a gente já está falando aqui as palavras dele. Agora o Goytacás, a gente tem as palavras aí do presidente, procurei ele, conversei com ele, tá aí, foi o que eu falei, né? Procurou o Lúcio e já tinha ido, né, já estava dentro do ônibus partindo para a cidade do Rio de Janeiro. E agora o técnico, o Branco, né, que era auxiliar técnico, agora assume como técnico interino e tomara que faça um bom resultado agora nessa quarta-feira, né, para poder tranquilizar a torcida e também o futebol de Campos, né, Nilton? O Branco já comandou a equipe do Goytacás outras vezes, né? Inclusive naquela campanha o Goytacás estava na Série C, ele que subiu com a equipe do Goytacás, diga-se de passagem. O jogador é um treinador, né, que conhece bem a estrutura do Goytacás nesses últimos tempos, e eu acredito que foi um bom nome, sim. Conhece a garotada ali, né? Tem a linguagem dos jogadores, porque já foi atleta. Conhece também a pressão da torcida. O cara que é daqui, né? Que conhece. E eu acredito até que a torcida vai ter mais paciência com ele do que estava tendo com o Lúcio. O Lúcio é um cara que, para muita gente, desconhecido. Já foi treinador de base, da seleção brasileira, inclusive, mas torcedor, né, realmente não conhece treinador de base tão conhecido assim. A única coisa que a gente sabe que ele subiu, que eu sei, foi que ele subiu o Tigres do Brasil. Mas subiu no ano no Tigres do Brasil que o Tigres financiou a reforma da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, granitou tudo lá. Então será que foi mérito dele como treinador
Ou foi o mérito da diretoria que dá um apoio à federação? Quem sabe, né? Quando o treinador, né, tem apenas um trabalho, né, na Série B que ele tem se destacado, isso causa certas dúvidas. Mas o Lúcio Nísio, como eu falei, torcedor, ele vem como desconhecido. Isso já chegou com aquela... Quem é Lúcio Nísio? Muita gente, um estrangeiro, porque o nome é diferente. Muita gente ficou desconfiando disso. Luiz Antônio, né, o nome dele? Luiz Antônio Nísio. É um treinador que... Pelo menos... Não deu nem para eu perguntar a ele, eu poderia perguntar a ele por que do Lúcio. Mas, pelo menos... de criança, né? Ô, Lutinho, vem cá, Lutinho. Pelo menos de bastidores, de algumas pessoas dentro do Goytacás, ele até fez algumas amizades, né? Sim, o próprio Jomar Garcia. Um cara bacana de se lidar. Eu entrevistei ele, pelo menos conversou comigo numa boa, né? Aquele treinador grosseiro, né, que não fala com a imprensa. Não, ele atende bem. Nada disso, né? O Lúcio Nísio sempre conversava muito bem, mas não deu certo, né? A gente não sabe... Malute, presta atenção, não se preocupa não. A influência foi da torcida, não. A torcida influencia de um lado, sim, porque ela tá ali, ela vive de resultado. Futebol vive de resultado. Se o resultado não tá bom, meu amigo, a corda fica fraca pro treinador. Você conhece o futebol. E aqui não é diferente. Aqui o futebol não é diferente do futebol, né, dos outros clubes aí do Brasil. Não, aqui ainda é mais light do que muito clube aí. É a grande verdade. Você vê o Mano no Corinthians, claro, clubes grandes, mas tem clubes pequenos também que você roda um pouco aí que não são tão fáceis de lidar, não. Tem lugar aí que treinador sai escoltado do estádio pela polícia, que ainda não chegou a esse ponto, não. Ainda não, né? Mas... Tem muito gogó aí, negócio de torcida, apesar que ele é meia dúzia só que faz alvoroço, a gente vê, né? As figurinhas carimbadas. Mas essas figurinhas carimbadas não tem moral nenhuma pra falar, porque já chega lá com a cara cheia de manguaça no jogo. Às vezes não sabe nem quem é o lateral do time, não sabe quem é um goleiro. Não sabe nada. Sabe nada, eu sou Goytacás, é igual aqueles flamenguistas. Torcedor modinha e bebum. Nada. Tá vendo, Igual tem muito clube de massa como Goytacás, eu vou citar até o Flamengo também. Eu sou Flamengo, mas não sabe nem quem é o treinador. Critica a si mesmo, fulano de tal. A é criticar, né? Isso aí. É porque chega do trabalho estressado, quer descontar no treinador, quer descontar no time. Mas às vezes o time não está nem jogando tão mal assim. Mas no caso do Goytacás, realmente, a gente via ali que tinha uma deficiência. O time do ano passado, um time bem mais solto, falta ali um homem-gol no ataque. Essa é uma deficiência que o Goytacás tem. Não tem um homem-gol. Enquanto o Nicolas fala, vamos pedir aí os gols da partida envolvendo Goytacás 2, Barra Mansa também 2, Nico. Então vamos acompanhar esses gols aí e continuar falando do Goytacás e vamos torcer, né, para que o Branco, né, se dê bem. Consiga um bom resultado diante do Angra dos Reis, uma vez que o Angra dos Reis, né, perdeu, né, nessa última rodada contra o Paduano, né, lá em Pádua. E o Paduano que não estava bem. O Paduano não havia perdendo para todo mundo. O Paduano ainda não havia vencido na Série B, conseguiu a primeira vitória sobre o Angra. O Angra geralmente é um clube que faz campanhas regulares. Quando joga em casa é um time enjoado, porque tem uma viagem longa. O Goytacás faz uma viagem longa até Angra dos Reis. Mas o Goytacás viaja antes, né? Concentra. Mas mesmo assim tem aquele desgaste. Mas é um clube que eu acredito que se o Goytacás acertar alguns pontos aí, não é tudo de ruim essa equipe do Goytacás, não. Muito pelo contrário. A gente está colocando aquele ponto. O Goytacás quer subir, se quer subir, tem que ter uma equipe um pouco melhor do que vem jogando ultimamente. Mas não é aquilo tudo de ruim. Já vi equipes bem piores na Série B. Mas a gente está vendo aí, Nicolas, acompanhando até os gols aí dessa partida, envolvendo o Goytacás e o Barra Mansa, a gente pode observar que foram falhas, né, individuais, o time não estava se postando bem em campo, e se a gente for analisar os adversários aí, né, o Goytacás está com um time superior, né, e a folha de pagamento é a mais alta do Campeonato Estadual da Série B. Exatamente. Então é favorito. Acho que não tem bicho de sete cabeças nessa segunda divisão, não, cara. Não tem, não. É muito mais raça, vontade... E preocupação com a arbitragem, porque o que a gente está vendo aí de erros grotescos nessa arbitragem do futebol do Rio de Janeiro, né? PQP, hein? Poxa vida, hein? Cada dia que passa, a gente observa a arbitragem da Série B, você vê a Série A, já tem que falar PQP, Dedé, para não falar outra coisa, que essa federação, meus amigos,
só manda a equipe aqui para recolher o borderô. Exatamente. A Série A, a gente já vê aquele lance, né, do clássico, por exemplo, o do Flamengo com o Vasco, foi o que aconteceu, né? Aquele lance lá polêmico, a bola entrou, não entrou, que a gente viu, mas a Série B, se na Série A já tem isso, imagina na Série B. E o que a gente vem observando. Aquele lance, como eu disse no início do programa, contra o Olaria. O pênalti marcado a favor da equipe do Olaria foi um troço absurdo. O torcedor do Goytacás que viu depois aquele lance, não entendeu o que aconteceu, porque é uma disputa ali, aí o jogador do Goytacás recupera a bola e aí o atacante do Olaria vai disputar, bota o corpo na frente, ele cai e o juiz marca o pênalti. Aí fica fácil. O outro não vê o gol, a bola 30 centímetros dentro do gol. Aí outro com 12 centímetros vê. Né? Vê para um time e não vê para outro. Vai entender essa arbitragem, né? Vai entender, né? É que o Zé Maria falou no programa passado, Dedé, o que o Dedé tá achando assim? Dedé, olha aqui, a favor do Flamengo tudo pode. Você não pode. Zé Maria falando, tem que perguntar ao árbitro, né, a sua procedência. Nome, CPF, RG, né? Para que time torce, da Maria que gosta de falar isso. Ele falou. Então, é complicado. Eu acho que deve haver um intercâmbio entre federações. Você acha isso legal? Concordo com essa opinião, sim. Árbitro de outras federações ir para cá... É uma maneira de não criar muitas polêmicas. Né? Você pegar um árbitro de Manaus, né, do Amazonas... De Minas. Até mesmo do Amazonas. Vai ter torcedor lá do Flamengo? Vai ter do Flamengo? Vai ter do Botafogo? Vai. É a maioria, vai ter do Vasco? Vai ter de todo lugar. A não ser que pegue um estrangeiro, né? Quem sabe teve programas mais médicos. Entendeu o que ele tá falando. Teve programa mais médicos, né? O programa mais árbitro decente pro futebol do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Pega um árbitro de Cuba, né? De repente pode ser uma opinião. Tem que trazer árbitro da Europa. Agora que, né? Mas um fator que eu sou a favor eu não sei ainda, desconheço porque a CBF não utiliza disso, é a tecnologia. Mas eu vi uma reportagem no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, no último domingo, que tem equipamento já, tudo no Maracanã guardado lá, mas não estão sendo utilizados. Por que não utilizar? Pra quê? Pra criar polêmica? Pra criar polêmica? Pra poder não favorecer o Flamengo? De Dedé? Não favorecer o Vasco, Flamengo, Fluminense, todo mundo, né? Já que fosse para evitar, né, já deveria ter sido utilizado. Todo mundo, né? Não se preocupa não tem risco com o Flamengo não. Fala aí todo mundo, viu? Acontece com todo mundo, né? Acontece com o Goytacás, o Olaria, por exemplo, foi beneficiado, mas lá na frente também é prejudicado. Então, aquilo prejudica. Mas tem que dar o desconto, né? Tem que dar o desconto. Mas, E a polêmica aí, o Nico te cortando, essa semana tem um julgamento do Goytacás lá no Rio de Janeiro, aquela bulha daquele árbitro, né, que é policial desequilibrado, despreparado, desqualificado, que ia ir na janela, apontava para torcedor, e o presidente falou, olha aqui, chamou lá para ir para a delegacia, para registrar a ocorrência. Aí entraram num acordo ali para não resolver. Aí, lá no Rio de Janeiro, o presidente da comissão de arbitragem viu a notícia sobre isso e mandou o árbitro relatar. Aí teve que fazer aquele adendo, por isso que não estava escrito ali na súmula. Mandou fazer um anexo. Aí o presidente falou, se o Goytacás for prejudicado, eu vou na delegacia registrar agora na ocorrência, porque tem um prazo de 5 meses ainda para poder ele ir lá registrar. E vai registrar, tem que registrar mesmo. Ele não registrou a ocorrência aqui, o que o árbitro fez? Foi lá na súmula e colocou, né? Não, fez um anexo porque o presidente da comissão de arbitragem solicitou. O árbitro colocou na súmula, né, que não teria condições de receber segurança, não teria condições, não tem segurança. Foi tendencioso, né? E é aquilo, né? Estranhamente, né, na rodada seguinte, o que aconteceu, o jogo contra o Olaria, que eu comentava, o Goytacás foi prejudicado, num lance claríssimo que não houve falta por parte do Goytacás. Estranhamente. Pênalti ilegítimo. Nós vimos aí, nós apresentamos no último programa, né, reprisamos 3 vezes ali, a gente vê que não tem. Não tem como. Quem sofreu a falta foi o jogador do Goytacás. Ele foi solado. E outra coisa também coisa que é estranha também, que isso não só acontece no Goytacás, os clubes aqui da região norte fluminense. O Americano também, quando jogava, às vezes aqui em Campos, também sofria muito com a arbitragem. O interior sofre, como todo, independente. Porque será que é longe demais para vir, né?
E também a questão de os times grandes, né, os times pequenos em receber os times grandes aqui no interior, algo que não acontece. Por exemplo, até lá no Rio de Janeiro, o Madureira, que é um clube do Rio de Janeiro, recebeu a Taça das Favelas, né? Eu li uma entrevista do presidente Madureira falando, né, recebi a Taça das Favelas, mas não posso receber o jogo do Flamengo, né? Quando o Madureira mandou o jogo contra o Flamengo, não, teve que mandar em Moça Bonita. O que tem a ver? A televisão foi a mesma que transmitiu a Taça das Favelas, mas transmitir o jogo não pode. Tem coisa que acontece na federação que a gente não consegue entender. Aí o Bangu, o Moça Bonita, pode receber jogo e Goitacás americano não pode receber o jogo. Mas o nosso segundo bloco, né, o tempo estourou, nosso cameraman aqui está sinalizando, olha o tempo. Mas a gente está fechando aqui esse segundo bloco do programa Mundo de Esporte, a gente vai beber aquela água e já a gente volta com a sequência com o terceiro bloco do programa Mundo de Esporte. Não sai daí. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta e agora com o terceiro e último bloco do programa Mundo de Esporte, falando agora do Americano Futebol Clube, e que na última semana teve já sua sede de Parque Tamandaré, o início, né, da demolição por parte da empresa Imbeg Engenharia. Nós estivemos lá, fizemos uma tomada aérea, vocês vão acompanhar agora a nossa reportagem no Parque Tamandaré. Enquanto os jogadores do Americano Futebol Clube continuam fazendo treinamento aqui em Parque Tamandaré e dando um adeus ao estádio Godofredo Cruz, homens da Imbeg Engenharia continuam, né, com as obras de demolição do estádio Godofredo Cruz aqui em Parque Tamandaré. Na última semana, alguns grupos de torcedores do Americano Futebol Clube tentaram atear fogo em máquinas da Imbeg Engenharia que faziam a demolição das arquibancadas da 28 de março com a Avenida, né, Dom Bosco. Outra notícia que chega pra gente é que a Imbeg Engenharia, em nota, através da sua assessoria de imprensa, anunciou que o início das obras lá no quilômetro 10 será no dia 25 de fevereiro. O atraso foi devido ao laudo, né, do INEA, o Instituto do Meio Ambiente, que estava aí querendo saber melhor sobre o processo de infraestrutura do local. Depois da gente ter acompanhado aí essa destruição da parte da arquibancada do estado do Americano, vamos lá, a Imbeg Engenharia,
e entrevistamos o Paulo César, diretor-presidente da construtora, que vai falar aí sobre o cronograma de demolição do estádio Godofredo Cruz e a construção do novo complexo esportivo. Muito bem, galera amiga do esporte, nosso programa Mundo Esporte, né? Falando nesse bloco do Americano Futebol Clube. Estamos aqui na empresa Imbeg Engenharia, ao meu lado, o presidente da empresa, o Paulo César, vai falar um pouco para a gente sobre as questões aí das obras do Americano. Na última semana, né, já começaram a demolição de parte da arquibancada do estádio Godofredo Cruz, e um grupo de torcedores foram para lá, para Parque Tamandaré, né, tentar impedir, né, o trabalho da empresa e também, né, até danificar alguns equipamentos, mas isso não aconteceu, isso foi contornado. O Paulo César vai falar como é que está sendo toda essa programação de demolição e também da construção do novo complexo esportivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Mundo Esporte. Prazer nosso. Nós compreendemos a ansiedade da torcida com relação à construção do novo complexo, por ela ainda não ter sido iniciada. Mas isso decorre da não liberação por parte do INEA, né, o órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Nós fizemos a apresentação de todos os projetos exigidos, todas as questões que nos foram apresentadas foram cumpridas e estamos aguardando o pronunciamento do IDEA para o início das obras. Com relação à demolição das arquibancadas, nós iniciamos esse trabalho pela parte que está muito afetada pela corrosão. Existe um risco iminente, até pela força dos ventos, daquelas estruturas ruírem. Então, nós iniciamos esse trabalho, estamos dando continuidade a ele e, muito provavelmente, uma ala do estádio sofrerá um processo de demolição via implosão. Mas isso tudo de forma muito segura, tranquila, temos os licenciamentos necessários para que isso seja feito. Portanto, estamos plenamente adimplentes com nossas obrigações com o clube, isso é importante ser ressaltado, quer dizer, os pagamentos que foram aprazados no contrato estão sendo honrados plenamente, em dia. Portanto, por parte da empresa, não existe nenhum senão naquilo que se refere ao cumprimento integral do contrato. Agora, como é que vai ser o cronograma dessa demolição lá do Godofredo Cruz? Como eu disse, nós já iniciamos a demolição pelas estruturas que estão muito comprometidas. Não temos data marcada. A demolição vai continuar nas arquibancadas que estão inicialmente comprometidas na sua estrutura, e depois vamos avançar para as demais estruturas, né? A implosão é uma possibilidade, ainda não é uma certeza, é uma possibilidade, sobretudo naquela área da tribuna de honra, né? Com cobertura de concreto, uma estrutura mais pesada, e estamos pensando nessa possibilidade para evitar um trauma maior em relação a barulho, poeira, enfim. É essa a nossa intenção no avanço do cronograma. Agora, o Americano continua utilizando o gramado do Godofredo Cruz para fazer o treinamento para o campeonato estadual da Série B. Né? Iniciando a demolição, isso pode atrapalhar lá o treinamento deles, e já tem uma solução para o lugar de treinamento do Americano? O Americano permanece ainda treinando no campo da 28 de março por simples liberalidade da nossa empresa. Na verdade, eles já deveriam estar ocupando um outro espaço, né? Não temos notícias de que o clube tenha firmado qualquer contrato, até porque isso não cabe à nossa empresa. Mas, nos próximos dias, o estádio estará impossibilitado de receber
qualquer atividade esportiva, né, por conta de segurança. Nós fizemos imagens hoje lá, as máquinas estavam na semana passada fazendo a demolição lá, não estão mais. Como é que está agora o andamento? Os equipamentos voltarão, né, ainda essa semana, continuarão os serviços naquilo que estava programado, e daremos seguimento à demolição sem problema algum. Agora, em relação ao novo complexo esportivo do Americano Futebol Clube, né, lá está por questão do INEA, ainda não liberou, mas já tem tem prazo para a liberação disso? Esperamos que no decorrer desta semana tenhamos um pronunciamento favorável por parte do INEA, liberando as obras no terreno, inicialmente na terraplanagem, né? Essa era a nossa intenção desde o início, desde o lançamento da pedra fundamental. Os equipamentos foram mobilizados para prosseguirem com as obras, mas, infelizmente, o licenciamento ambiental exige prazos. Esses prazos não são feitos pela empresa, e sim pelos órgãos ambientais, e estamos aguardando a liberação oficial. O que faltou ali que pegou na liberação? A rotina do INEA. O INEA exige que o projeto seja apresentado e seja apreciado pelas instâncias devidas, não é? Isso abrange desde a destinação da água, como é que será feito o tratamento do esgoto. É uma análise que a gente compreende que é necessária, mas ressalto que todas as exigências foram cumpridas, aquilo que foi pedido já foi apresentado, mas os prazos são fixados pelo INEA e estamos aguardando essa liberação. Então está dentro do prazo ainda, então a qualquer momento pode sair. É importante ressaltar, como disse antes, nós estamos plenamente adimplentes qualquer obrigação assumida para com o clube. Os pagamentos estão sendo feitos mensalmente, as demais obrigações estão sendo cumpridas, as exigências no que tangem ao projeto estão sendo também cumpridas nos prazos devidos. Agora, esses prazos, a análise desse projeto, tais prazos não são fixados pela empresa, e sim por outras instâncias, exemplo da Prefeitura, do INEA. Só falta o INEA, então. Inicialmente, para essa fase inicial de obras, precisamos que o INEA libere o licenciamento para darmos início às obras. Mas essa questão do prazo e do INEA, eles dão um prazo máximo, né? Mas já deve estar se esgotando esse prazo para poder já iniciar. Como é contado esses prazos aí pelo INEA? 60 dias, 30 dias? Olha, eu acredito que tenhamos, no decorrer dessa semana, logo após o Carnaval, essa licença de instalação da obra. Então, acredito que o INEA já esteja se pronunciando nos próximos dias, na medida em que a empresa apresentou todas as exigências que foram solicitadas. Agora, iniciando as obras, o cronograma da fase de construção lá no complexo esportivo, qual é a pauta da Embeg, o que vai ser entregue primeiro e qual o prazo disso? Os prazos estão definidos no contrato. Né? Nós temos até 5 anos para entregar todo o complexo. Pronto, né? Inclusive o estádio. Inicialmente, a partir da data da aprovação do projeto, né, pelas instâncias devidas, nós teremos 1 ano para construir a primeira fase, que é propriamente o centro de treinamento. São os campos de futebol, mas as instalações para abrigar as divisões de base. Isso que foi divulgado pela imprensa na semana passada, que já teria um campo de treinamento no centenário do Americano, isso procede ou essa informação não confere? Era a nossa intenção e permanece. Né? Se os prazos que temos aí de cronograma não forem afetados por conta das liberações oficiais, INEA, Prefeitura, enfim, nós
temos capacidade de gerar essas obras num prazo compatível com o centenário do americano. Mas, volto a dizer, somente será possível se tivermos um prazo adequado para que isso seja feito. Olha, Paulo César, para deixar tranquilo o torcedor do americano, o telespectador está em casa acompanhando com exclusividade nossa entrevista aqui no programa Mundo Esporte, deixa mensagem para os torcedores, toda a comunidade campista, que para aguardar que assim que liberar, então, as obras terão início. Não tenha dúvida. Como disse antes, a nossa intenção era ter iniciado... Estou preocupado em ver a demolição e não a construção de outra área, né? Mas isso não tem relação de causa e efeito. O nosso contrato é muito claro com relação a isso. Até porque, para cumprir com as obrigações com o americano, naquilo que se refere aos pagamentos que estão sendo feitos, não é? Nós também precisamos ter a contrapartida e mostrar para os nossos parceiros que farão investimentos naquela área do antigo Estado americano, que não existe nenhuma dúvida com relação a essa operação. E, de fato, não existe. Nós voltamos e reafirmamos. Estamos plenamente adimplentes e certamente cumpriremos com aquilo que foi firmado no contrato assinado, né? Nós faremos, com certeza, e nos prazos devidos, aquilo que está contemplado no novo complexo do Americano Futebol Clube. Então o torcedor pode ficar tranquilo, aguardar que está tudo, né, vai correr tudo dentro dos prazos que foi estabelecido no contrato. Certamente, essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade. Reafirmamos que dentro em poucos dias teremos aí o início das obras. Volto a dizer, isso não depende da empresa, depende de outras instâncias, mas que consideramos que está no bom caminho e o prazo para essa liberação está muito próximo de ser iniciado, né? Já sabe que empreendimento imobiliário vai ocupar ali o local do Godofredo Cruz? Essa é uma questão que podemos dizer que será um grande projeto imobiliário com uma amplitude, uma dimensão que a área merece, não é? Afinal, uma área muito bem estratégica, muito bem localizada, e não queremos antecipar isso agora, mas o campista pode ter certeza que vai ser um belíssimo empreendimento. Tá aí, Nicolas Abreu, o presidente da Embeg, o Paulo César, né, dando tranquilidade aos torcedores do americano, que estão logo aí saindo o laudo do INEA, as obras irão ter início lá no Cambotá, né, que o pessoal conhece como quilômetro 10, e né, deu ainda na entrevista dizendo que aquela estrutura social do americano também será implodida, né? Já está com todo o documento para utilizar dinamite e botar abaixo do Godofredo Cruz. Tristeza, né, Cleiton? Essa palavra, né? O americano que já disputou vários jogos importantes lá no estádio Godofredo Cruz, agora vai perder a sua casa. Já havia perdido, né, porque o estádio já havia sido entregue para a Embeg, mas agora, com essa implosão, torcedor que, né, até então já está meio revoltado aí, né, semana passada, aquela suspeita dos torcedores terem até tentado colocar fogo nas máquinas. Ficaram nervosos porque viram a casa sendo destruída, né, e viram lá as obras não iniciadas. Então fica aquela dúvida, né? Mas o importante foi isso. A declaração do presidente da Embeg foi importante, porque tranquilizou os torcedores, né? Realmente vai ficar pronta a casa do americano lá em Guarulhos, com a proximidade ali do aeroporto. Mas agora fica a questão, o americano tá treinando lá no Godofredo Cruz, mas vai ter que sair, né? A próxima semana vai ter que sair de lá. Essa semana já vai demolir tudo lá e não vai ter condição já do americano continuar treinando lá, porque tá lá treinando demitido, né? Porque a casa já é da Embeg Engenharia. E aí vai treinar onde, né? Essa é a questão, porque o americano tá disputando a Série B e aí a gente vai ter que ter uma casa nova para o americano treinar. Quem sabe Cardoso Moreira seja essa casa, né? Já que o americano vai jogar lá durante a Série B. E também tem a questão do receber o público, né? Até agora não foi resolvido o americano receber o público lá. Segundo até informações do Luciano Viana, a questão do Corpo de Bombeiro apenas está faltando e já estão resolvendo essa pendência com o Corpo de Bombeiro para poder conseguir liberar. Mas não sei se o americano tem interesse de presença
torcida não. Tem uma distância, né? Mas, enfim, é um local que, para treinamentos, em termos técnicos ali, dos jogadores que vão jogar ali no gramado, é interessante, porque conhece melhor a casa, é um estádio menor, então o Americano terminar em Cardoso não seria uma solução tão ruim assim não, mas vai ter que fazer uma logística aí para transporte dos jogadores. Vamos aguardar, vamos esperar saber essa definição aí do local de treinamento do Americano, antes de, logo quando fez o anúncio desse contrato com a Emberg, o Americano falou que iria treinar lá em Santa Cruz e mandar seus jogos em Cardoso Moreira, mas Santa Cruz ficou de step, eu acho, naturalmente deve ser utilizado agora, né, Nico? Quem sabe, é um local mais próximo, né, para o Americano terminar, mas... Não tem estrutura de vestiário, nenhuma, nada, nenhuma. Mas tem um gramado até então, que o gramado, pelo menos algumas informações, o gramado até que dá para terminar ali tranquilo, né, não é um gramado tão ruim assim não. Mas, quem sabe até, eu não sei a administração de Santa Cruz é de quem, né, acredito que seja até da prefeitura, não sei. Quem sabe o Americano podia ter muito bem, né, já que de vez em quando treinava lá, poderia ter utilizado como centro de treinamento, feito em Santa Cruz, por exemplo. Era um local que... Ali é da usina no campo, se não me engano, né? Poderia ter, já que já treinava tanto ali, chegava com uma proposta, né, um centro de treinamento ali seria legal. Mas agora, já que vai ser construído lá em Guarulhos, né, não tem essa necessidade. Eu, na minha opinião, sempre falo aqui, eu acho que esse estádio do Americano deveria ser construído na Baixada. Acho que o povo da Baixada aqui, né, iria usufruir muito mais do que o pessoal lá de Guarulhos. Eu acho que... eu conversei até com moradores lá e acho ali o estádio muito escondido. Eles não acreditam no sucesso daquele estádio lá, daquele complexo esportivo. Eu passando aí para a BR-101, né, eu ainda não consegui enxergar ali exatamente onde que é ali a... Você entra ali, passou você vai direto, passou o aeroporto, mais na frente tem a entrada do Stop Motel. É por ali, né? Então você entra, mas não vai entrar no motel não. Logo atravessou a linha de trem, ao invés de você subir para o hotel, você entra à esquerda, vai beirando aquela estradinha, magiando a linha férrea, e logo a primeira casinha que você vê amarela ali é a casa onde está morando vigia, onde vai ser o complexo esportivo. Porque realmente quem passa pela BR ali tem as casas. Não vê nada. Tem as Mas casas vão ser toda demolida ali pelo projeto Morar Feliz da prefeitura. E o que vai ocorrer também a duplicação, né, da BR ali. Isso vai ficar interessante porque me lembra muito o Arte Sul, né, em Auschwitz, também perto de uma rodovia importante. Da Dutra. O Americano, então, vai ficar bem parecido com o que aconteceu lá em Arte Sul. Se ficar, vai ficar bem bacana, porque é uma estrutura bem legal, apesar... A diferença é que lá é um favelão, aqui é a zona rural, né? E apesar que lá também a torcida do Arte Sul ainda não existe. Mas é um clube e empresa também, é diferente. Ele é dono de uma empreiteira e de fábrica de concreto lá. Isso aí. Concreto Arte Sul. E com isso nós estamos chegando ao final do nosso programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Quero agradecer o meu amigo Nicolas Abreu pela sua participação no nosso programa de hoje e contar também sempre com a sua visita aqui. A gente vai estar sempre trazendo o nosso amigo Nicolas para estar aqui discutindo com a gente o futebol de campo e também o futebol do estado do Rio de Janeiro. Nicolas, muito obrigado. Agradeço pelo convite, Cleiton, e agradeço também pela audiência aí da Mundo TV, né, e também do Mundo Esporte. Espero contar aqui com mais convites aqui para participar do Mundo Esporte. Agradeço a vocês. E a você, telespectador, obrigado pela sua companhia. Continue, acompanhando nosso programa aí pelo canal 10 da VTV e também através da internet, está lá no YouTube, Facebook. Curta lá a página, a fanpage do programa Mundo Esporte e assista aos nossos vídeos inéditos que a gente coloca na rede. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.